Graça e paz, queridos. Vamos abrir a palavra, Salmo 13. Salmo de número 13. Esse salmo, ele tem como título Oração de Fé. Oração de Fé. Nós vamos fazer a leitura alternada dos 6 versos desse salmo. Todos acharam? A palavra de Deus diz: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Vamos repetir o verso de número 6? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem as nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, somos totalmente dependentes do Senhor, tanto na transmissão como na recepção da palavra. Pai amado, ilumina, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração, que nós estejamos, Pai, curvados, entregues, meu Pai, quebrantados em Tua presença, e que a Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, fale, Senhor, profundamente ao nosso ser. Não por causa de mim, mas porque é Tua palavra, Pai, e ela é poderosa. E ela sara, ela cura, ela liberta, ela transforma, Pai, ela consola, ela dá alegria, ela traz renovo, Pai, sobre as nossas vidas. E nós te pedimos isso nesta noite, Pai. Conduz essa palavra para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Amados, se observarem direito os 2 primeiros versos, esses 2 primeiros versos são de lamento. Por isso se diz que o Salmo de número 13 é um salmo de lamento. Davi, ele começa e ele termina de formas diferentes. Ele começa lamentando e ele termina com uma total confiança em Deus. Mas o início do salmo é de lamento. Então, ele expressa o que nesse lamento? A sua dor, uma profunda angústia na sua alma. Aquilo que o pastor Wallace já falou nessa noite, o deserto. Davi estava passando por uma situação emocional, espiritual, conjuntural, que ele poderia dizer que era um deserto. E ele lamenta diante de Deus, e ele coloca diante de Deus a sua dor e a angústia da sua alma. Não se sabe ao certo o pano de fundo desse salmo, mas provavelmente ele foi escrito quando Davi estava sofrendo uma grande perseguição. Alguns vão dizer que além da perseguição, também enfermidade. E o que é que Davi ele faz diante dessa conjuntura? Ele se sente desamparado. Eu não sei se é assim que você se encontra, mas Davi, quando compôs esse salmo, ele se sentia assim, triste, esquecido por Deus, desamparado. Veja a condição da alma de Davi nesse contexto. E Davi, ele inicia expressando de uma forma sincera a sua angústia. Mas veja como termina o salmo.
Termina o salmo Davi se regozijando diante de Deus, cantando e dizendo: porquanto o Senhor me tem feito muito bem. E aí nós observamos o quê? Um percurso. Davi começa clamando, continua orando e termina cantando e celebrando o nome do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus que intervém, é Deus que age, é Deus que opera no deserto, na angústia, no desamparo, na aflição e naquelas situações que vivemos e achamos que o céu está em silêncio, Deus não está ouvindo e esqueceu de nós. Esse é o caminho que você e eu, nós precisamos percorrer. Expressamos a nossa dor diante de Deus, buscamos a face do Senhor, confiamos nele e cremos na fidelidade do Senhor em nos sustentar em todas as situações. Por isso, nessa noite eu quero meditar com os amados sobre da angústia à confiança em Deus. Davi, ele sai de um polo a outro. Ele sai da angústia, primeiro ele expressa, clama, ora, mas ele vai da angústia à confiança em Deus. Em tempos de angústia, o que é que você e eu devemos fazer? Em primeiro lugar, clamar a Deus, orar ao Senhor, expressar todo o nosso lamento. E é possível observarmos que é isso que Davi faz nos versos 1º e 2º. Davi, ele exprime o clamor de quem esperava por Deus. Observe, são 2 versos e Davi, ele repete 4 vezes a expressão: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Observe essa frequência de até quando. Em 2 versos seguidos, qual é a ideia que isso nos passa? É que Davi, ele estava mostrando nessa composição, nesse salmo, nessa oração a Deus, a intensidade do seu sofrimento. Davi, ele não esconde o sofrimento que ele passava. Ele não se reserva em dizer a Deus tudo aquilo que ele estava passando. Por isso, os versos 1 e 2 é um lamento, é um clamor de Davi. Davi está dizendo a Deus: Senhor, está doendo. Senhor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, os inimigos estão me afligindo. Davi, ele clama, ele lamenta diante de Deus, e eu quero dizer a você que lamentar diante de Deus não é pecado, é algo bíblico, é contar a dor, o sofrimento, a angústia, a situação que leva você a vivenciar isso que está trazendo lágrimas na sua vida. Davi, ele faz isso, ele clama ao Senhor. Observe a pergunta que Davi faz a Deus: até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, ele está clamando a Deus, mas parece, na ótica de Davi, que o céu está o quê? Totalmente em silêncio. A impressão humana é como se Deus não estivesse ouvindo, mas Deus está ouvindo o clamor do seu servo, está ouvindo a oração do seu servo. Mas Davi, ele pergunta: até quando, Senhor, esconderás de mim o rosto? E essa frase, irmãos, ela tem um sentido muito sério no Antigo Testamento. Esse esconder o rosto significava uma imagem de afastamento de Deus para com o seu servo.
Davi, ele está expressando isso: Senhor, até quando o Senhor vai se manter afastado de mim? Até quando eu vou viver sem o teu favor? Veja a situação que leva Davi a afirmar o que ele afirmou em lamento, em clamor ao Senhor. Mas além dessa expressão, até quando, repetida 4 vezes, ao mesmo tempo que ela expressa angústia, intensidade de sofrimento, eu entendo também que ela expressa a expectativa que Davi tem de Deus agir. Até quando? Eu vou viver essa situação até quando Deus quiser, mas eu creio que Ele vai agir. Eu estou na expectativa da ação de Deus. Eu creio que Deus vai agir na minha vida e Ele vai dar uma solução a essa situação que eu estou vivendo. Nós aprendemos aqui que a caminhada cristã é uma caminhada marcada, amados, por muitas situações que nos fazem pensar que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele nos ama. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. Ele ouve a oração do seu servo e da sua serva. Ele ouve o clamor do seu povo. Ele acolhe, como diz o Salmo de número 6, e ele responde. No tempo oportuno do Senhor, ele age. E o que é que esse aparente silêncio deve levar você e eu fazermos? Continuar clamando. Continue orando. Continue clamando, continue derramando o seu coração diante de Deus, porque a expectativa é: Deus vai agir, Deus vai operar para a glória dEle e para o bem do seu servo, para o bem do seu filho, da sua filha. Da angústia, a confiança em Deus. Em tempos de angústia, clame a Deus. A segunda lição que nós aprendemos com Davi é orar diante de Deus, orar a Deus com sinceridade, com transparência. Davi era um homem sem reservas diante de Deus. Davi, ele falava tudo a Deus, ele contava tudo, ele se derramava. Davi, ele não se escondia atrás de nenhum tipo de formalidade, ele é fiel nas suas orações. É aquela oração que não tem formalidade diante de Deus, ela permanece com temor, com reverência, mas ela é sincera. De quem? Além de clamar ao Senhor, contando o seu lamento, também ora a Deus, dizendo: Senhor, me responde. Senhor, responde o teu servo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero a resposta do Senhor. Eu sei que o Senhor vai me responder, vai mudar o quadro da minha situação. Observe isso nos versos 3º e 4º, por favor. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ou Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Olha que lição Davi nos dá. Está passando por angústia, sofrimento, clame a Deus. Lamente diante de Deus. Agora lembre, lamento não é sinônimo de murmuração. Murmuração é uma coisa, lamento é outra. Lamento é, diante de Deus, eu expor a realidade da circunstância que eu estou vivendo. Mas, além disso, ore ao Senhor buscando resposta de Deus. Davi, além de lamentar, ele diz assim: atenta-te, Senhor, para mim.
Senhor, olha para mim. Senhor, responde, porque o Senhor é o meu Deus. Davi, ele ora a Deus pedindo respostas. É isso que você e eu, nós devemos fazer. Senhor, me responde. Senhor, ilumina os meus olhos, me dá vida, porque diante dessa situação eu me encontro amortecido. Eu estou triste. Eu estou abalado, ferido, machucado. Diante disso tudo, Davi, ele clama a Deus e diz assim: Senhor, ilumina os meus olhos, porque isso é sinônimo de Senhor, me vivifica. Senhor, traz alegria para que os meus olhos voltem a brilhar. Até aquele brilho de alegria, de regozijo diante de Deus. Davi, ele clama, dizendo assim: Senhor, renova a minha esperança. É diferente, irmãos, o olhar de quem está angustiado do olhar de quem está diante de Deus cheio de regozijo. É diferente. E Davi, ele expõe isso. Na minha angústia, ele estava se sentindo o quê? Abalado, esquecido por Deus. Mas ele quer que Deus ilumine os seus olhos, traga vida, vigor espiritual, traga renovo na sua vida espiritual. E para isso, Davi, ele reconhece algo que todos nós reconhecemos aqui. E todo dia devemos continuar reconhecendo. Somos totalmente carentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Para se levantar de uma cama, para ir dormir bem, para todas as coisas, amados, nós somos dependentes de Deus. Davi, ele diz: Senhor, eu sou dependente de Ti para escapar da morte. Eu sou dependente de Ti diante dos meus adversários. Outra lição nós aprendemos aqui com Davi. Deus, quando a gente o busca, quando nós oramos, quando nós estamos em dia com a nossa vida de oração, Deus transforma a nossa angústia em orações fervorosas para a glória dEle e para o nosso bem. Por quê? Porque a angústia, o sofrimento deve nos impulsionar para Deus. Deve nos fazer cair de joelhos diante do Senhor. Deve fazer você e eu buscarmos respostas, não dos homens, mas acima e primeiramente daquele que tem todo o poder, toda a força e pode agir de forma maravilhosa na nossa vida. Davi, ele ora buscando respostas diante de Deus. E você observa, Davi, ele sai do clamor angustiado para a oração fervorosa e agora isso muda para uma confiança no Senhor, que é a nossa terceira lição. Veja os versos 5º e 6º. No tocante a mim, confio na tua graça. Amados, essa é a mudança de uma vida de oração. Olha como uma oração ela pode começar e observe como uma oração ela termina. E ela tem grande chance de terminar quando nós nos derramamos na presença de Deus. Angústia, clamor, oração fervorosa, confiança em Deus. Por isso, da angústia, a confiança, o regozijo, o cântico de gratidão, o cântico de louvor a Deus, porque o Senhor me tem feito muito bem, muito bem. No tocante a mim, confio na tua graça. Veja, para quem começa dizendo que o Senhor estava esquecido dele, para quem começa dizendo que o Senhor estava como que o seu rosto
afastado, virado, não em direção a Davi, agora ele dizer: confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi confiava no livramento de Deus. E além disso, do livramento dos livramentos, a salvação que vem única e exclusivamente da parte de Deus. Cantarei ao Senhor, ou seja, cantarei ao Deus da aliança, ao Deus que é fiel às suas promessas para comigo, porquanto me tem feito muito bem. O tom do salmo, ele muda significativamente nos 2 últimos versos, porque além de lamentar, orar, Davi ele confia: no tocante a mim, confio na tua graça. Eu digo a você, querido, querida, continue confiando no amor de Deus para com você. Deus, ele ama você. Deus, ele é fiel. Deus, ele está com a sua graça sobre a tua vida. E é a graça de Deus que te sustenta, porque ela é melhor do que a própria vida. Continue confiando no Senhor, porque Ele vai fazer o seu coração se regozijar nele. Ele vai dar júbilo a você. Ele vai fazer você cantar louvores de alegria novamente. Essa é a nossa fé. Deus, Ele nos ama. Agora, para isso, você tem que tomar uma decisão. Não é simplesmente dizer eu penso, eu acho. Não, você tem que assumir, eu tenho que assumir diante de Deus a postura de decidir confiar em Deus. Eu tenho que decidir confiar no caráter de Deus. Confiar, porque Deus, Ele já provou que é fiel às promessas dele sobre a sua vida. O quanto Deus já fez por você. Pense. O quanto Ele já agiu na tua vida. Quanto Ele já operou naquilo que hoje você diz que é passado. Mas foi um dia, um presente, onde Deus agiu grandemente e graciosamente na sua vida. Deus é o Deus, e Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele continua agindo grandemente, poderosamente. Alegre o seu coração diante de Deus. Deus, Ele é Deus de renovo. Deus é Deus que dá cântico novo a filhos e servos. Deus é aquele que leva o servo a dizer com propriedade, Deus me tem feito muito bem, muito bem. Confie em Deus, dependa dEle. Não confie naquilo que você vê, não confie naquilo que você vê. Confie naquele que é invisível, mas que é real, é verdadeiro, é fiel e te ama. Confie nisso. Quando a angústia for grande, lembre-se, Deus não se esqueceu de mim. Quando a angústia for grande, leve tudo ao Senhor em oração. Quando parecer que não há saída, escolha confiar na graça e na salvação do Senhor. E eu convido toda a igreja a lermos novamente o verso de número 6. Os 5 e os 6, por favor, todos juntos. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus lhe tem feito muito bem. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Ele vai mudar a situação para a glória dele, no nome de Jesus.